Boa tarde, meus amigos. Vamos dar início a um primeiro ponto, né, que vamos chamar o primeiro comentário, primeira aula, como queiram, sobre os padres da igreja. Né? Este comentário é uma perspectiva geral, um panorama, digamos assim, do que seria a extensão da matéria padre da igreja, ou patrologia, ou patrística, que depois vamos explicar cada um desses conceitos, e a gente ter uma ideia, né, bem geral, e posteriormente podemos fazer alguns detalhamentos dessas partes, né, que constituem os padres da igreja. No que eu fiz anteriormente, que foi um comentário sobre a importância dos padres da igreja, eu pretendia mostrar ou apontar o fato de que a patrologia ou os padres da igreja perderam importância para as igrejas modernas. Isso é um fato. Não é? A Igreja Católica supostamente deveria incorporar os estudos patrísticos na formação dos padres, né? Mas são poucos que se dedicam, não é, a aprofundar e trazer para as comunidades essa vivência. Por outro lado, os protestantes simplesmente desconhecem, alguns especialistas, com toda certeza, estudaram algumas obras, mas elas não são incorporadas ao dia a dia da teologia protestante. Não é? Ela é, às vezes, uma referência histórica, né? Algo que aconteceu na história, etc., mas ela não tem impacto nenhum sobre a hermenêutica, a exegesis, a espiritualidade protestante. Simplesmente não existe. Infelizmente não se conhece. Daí porque muitos protestantes, não é, quando descobrem esse universo, ficam encantados. Porque os padres da igreja nos antecederam na fé. Eles viveram a fé, possuídos pelo Espírito Santo, se dedicaram a interpretar os diversos temas do cristianismo e, sobretudo, a interpretar a Sagrada Escritura, né, de uma forma completamente diferente do que nós vemos hoje. Esse é o primeiro ponto. Bom, partindo do pressuposto, então peçamos a Deus que nos ilumine e nos ajude a este estudo, né? Peçamos a graça de Deus para compreender com o coração e não apenas com a razão. Então veja, os padres da igreja são os nossos professores, nossos mestres, não é? São nossos teólogos que antes de nós fizeram a experiência pelo Espírito Santo, né, da Sagrada Escritura e da tradição. Então temos que, neste segundo ponto, deixar muito claro que nós temos duas grandes fontes na igreja, né, e que até hoje se mantém na igreja do Oriente, na igreja ortodoxa, a Sagrada Escritura, né, e a tradição da igreja. Né? Lembrando que o cânon bíblico ele foi definido pela igreja. Foi a igreja que estabeleceu o cânon bíblico. A tradição oral ela vem antes da tradição escrita. Isso ocorreu no Antigo Testamento. Nós sabemos que Moisés escreveu, né,
o Pentateuco, em torno de 700 anos depois. 700 anos. Então era tradição oral. Eles tinham uma memória muito melhor do que a nossa e eles guardavam mesmo. E no Novo Testamento ocorre o mesmo fenômeno. Primeiro veio a tradição oral, os apóstolos transmitiam, né, as palavras do Senhor, e só posteriormente iniciaram, né, a escrita desses relatos, e vão surgir uma diversidade de relatos, e a igreja teve que fazer um trabalho de definir o que a igreja aceitava, né, como inspirado e o que a igreja não aceitou como livro inspirado. Aí temos então os cânones das escrituras. Né? Então há livros canônicos, livros deuterocanônicos e livros apócrifos. Isso é uma grande vantagem, né, e que se provou ao longo da história de que realmente os livros autorizados pela igreja são de fato inspirados pelo Espírito Santo. Então, os padres da igreja, nós vamos trabalhar aqui na perspectiva de que eles são o fundamento, a origem, a causa e a consequência da própria tradição viva da igreja. É o melhor exemplo da tradição da igreja, exatamente a verdade dos padres da igreja, porque os seus conhecimentos, suas histórias, suas vidas, tudo foi testado pela igreja, né, e foi confirmado como verdadeiramente inspirado pelo Espírito Santo, e que com isto moldou, modelou, inspirou, orientou a vida de tantos cristãos, e que chega a ser um absurdo enorme como os cristãos modernos não se deixam orientar pelos padres da igreja, né? Isso reforça muito, se me permitem, uma ideia que eu tenho como cientista que eu sou, que trabalho na área da ciência, né? E principalmente me encanta muito a história da ciência, a história em geral. Os modernos, eles, como projeto civilizatório, né, eles são autossuficientes, ou seja, a modernidade ela se pensa e se vê apenas como o ápice da criação e olha para o passado com desconfiança, e isso penetrou muito no espírito das igrejas modernas, tanto católicas como protestantes, né? Eles inventam a história a partir do século XV e a partir da modernidade, então tudo do passado é suspeito, tudo passa por um crivo enorme de desconfiança. Aquilo que René Descartes sonhava e realizou na filosofia da ciência, os teólogos estão fazendo na teologia da igreja. Estão destruindo a igreja, estão acabando com a fé das pessoas, estão viciando as pessoas. Assim como o açúcar refinado se tornou um vício e um câncer na vida das pessoas hoje, que não vivem sem o doce, né? E vivem uma dependência química. Da mesma forma, o racionalismo está muito presente na igreja. Eu espero que vocês não tenham síndrome de abstinência com isso, né? De depender exclusivamente da razão. E ela é apenas um componente, não é o fundamento da nossa teologia. Este é o segundo ponto. Bom, um terceiro aspecto é importante definir a distinção entre padre da igreja, patrística e patrologia. Eu diria que nós vamos trabalhar aqui com a noção de padre da igreja, vamos falar dos padres da igreja, né? E vocês vão entender por quê, porque os padres da igreja é apenas uma ideia geral, não é? Dessa disciplina que é muito grande, muito profunda, muito diversa, e que nós, mesmo que nos dedicássemos a estudar a patrologia, não alcançaríamos a compreender todas as obras, os aspectos dos padres
e já já vou explicar por quê. Então vamos ficar aqui, apenas estou apresentando, se vocês me permitem, uma introdução aos padres da igreja, uma aproximação. Então estou apresentando aqui uma coisa bem geral, um panorama geral. Então os padres da igreja é o estudo, não é, dos padres, não é, da igreja enquanto autores e personagens da literatura cristã. Já o termo patrologia, não é, a patrologia é considerada como uma ciência bíblica, é uma ciência interdisciplinar, implica várias disciplinas, né, e aborda um autor, né, um padre da igreja, em diferentes contextos: histórico, biográfico, literário, linguístico, arqueológico, teológico. Então, é uma abordagem científica, não é? A patrologia tenta exatamente compreender cada padre no seu contexto. Bom, quando falamos em patrística, a patrística é um aspecto diferente, porque a patrística é o estudo da doutrina dos autores, né? Também patrística tem um sentido histórico, né? Quer dizer, o período patrístico, que é aquele período do século II, que vai até o século VII e que se estende, em alguns casos, um pouquinho mais. Tem autores que estendem até o século IX, e enfim, mas o que se considera em geral que a patrística, o período patrístico vai do século II ao século VII, pelo menos a parte mais considerável, não é? Então, este término dos estudos da patrologia, não é? Inclusive é um termo que foi estabelecido por um luterano, né, Johannes Gerhard, não é? Provavelmente holandês, assim, me parece. E ele foi o primeiro, no século XVII, 1653, a cunhar ou estabelecer esse conceito de patrologia, não é? Então, é o estudo, né? Começa a se dedicar ao estudo dos padres da igreja. Bom, um outro aspecto importante deste terceiro tópico é exatamente quem é padre da igreja, já que nós temos, em linhas gerais, em torno de 225 padres, e olha lá, foi uma conta que eu fiz assim muito por cima, porque a patrologia, ela inclui alguns escritores que não são necessariamente padres da igreja, mas eles entram nesse período histórico, me explico? E que elaboraram obras que de repente também são estudadas. Então a patrística, a patrologia, implica estudo não só dos padres da igreja, digamos assim, aqueles reconhecidos pela igreja, como também os escritores eclesiásticos que de alguma forma escreveram algum trabalho, que embora não seja reconhecido, mas faz parte dos estudos da patrologia, inclui também os escritores heréticos, porque exatamente um aspecto importantíssimo dos padres da igreja, e daí a utilidade, uma das grandes utilidades dos estudos da patrologia, são exatamente conhecimento da origem, desenvolvimento e exposição das doutrinas heréticas. Então, a patrologia, né, se dedica também ao estudo das heresias, exatamente, aí vamos descobrir o valor que tem os padres da igreja, no sentido de que eles elaboraram a defesa da fé ortodoxa da igreja, a fé reta da igreja, em oposição aos heréticos. Aí podemos dar alguns exemplos assim, que posteriormente nós vamos ver um pouco mais detalhadamente. O caso de Ario, né, o arianismo, né? Temos o caso do pelagianismo, nestorianismo, montanismo e tantos outros que justamente os padres da igreja se levantaram contra os erros em relação à fé. Então é importantíssimo
que nós possamos compreender este papel no combate às heresias e também ter a capacidade de verificar, atenção, vai cair na prova. Temos que verificar também as heresias modernas. Não é? Aí é que está. Olha aí. Olha aí. É aí que o bicho está pegando. Ou seja, muitas coisas modernas são heréticas e as pessoas não têm nem ideia, nem conhecimento. E são docemente enganados, né, pelas novidades teológicas contemporâneas, né? E de repente, quem sabe, mais na frente, podemos fazer um comentário sobre esse sínodo da Amazônia, né, e ver algumas das propostas atuais do Papa, né, em relação à ecologia, em relação a uma série de temas globalistas, né, que são heréticos e que muitos estão comprando a ideia em nome de um bom mocismo, do politicamente correto e tanta baboseira moderna que está por aí. Então veja a importância, não é, de ter um bom repelente, porque a muriçoca vai pegar vocês. Estou avisando. Então os padres da igreja são um bom repelente, né, para as muriçocas. Ok?